Joana d'Arc, por ela mesma. Hermance Dufour. Capítulo 3. O servo recusou-se a abrir suas portas ao rei, lembrando ainda de seus malfadados conselhos. La Trémoulle e eu pensávamos que não seria oportuno sitiar esse local que pertencia ao Duque de Borgonha, temendo talvez sem razão que essa atitude o irritasse e que ele se unisse ainda mais aos ingleses. Todos os comandantes e nobres, extremamente descontentes com a conduta de La Trémoulle para com o condestável, viram contrariados prevalecer a nossa opinião. Contentamo-nos com os víveres que o servo doou, em pequena quantidade, é bem verdade, mas que nos foram bem úteis. Ela prometeu, além disso, que seguiria o exemplo de outras cidades. Ficamos 3 dias acampados diante dessa praça. Fomos, em seguida, até Saint-Florentin, onde os moradores se submeteram inteiramente. Não ficamos muito tempo ali. Dirigimos-nos então para Troyes, que agiu como o servo. O rei mandou avisar aos moradores que eles deveriam se render, o que recusaram, como já disse antes. Alguns dias após, enviei-lhes uma carta assim concebida. Jesus, Maria. Caros e bons amigos, senhores, burgueses e moradores de Troyes, Joana, a donzela, vos convoca, a mando do Rei do Céu, seu soberano Senhor, ao serviço do qual ela se empenha cada dia, a obedecer e a reconhecer o Rei da França, que estará brevemente, com a ajuda do Rei Jesus, em posse de Reims, de Paris e de todas as suas boas cidades. Leais franceses, compareçam diante do Rei Charles, sem que nenhum falte para honrá-lo com suas presenças e seus bens. Caso não hajam desse modo, eu prometo e certifico sobre suas vidas que nós entraremos, com a ajuda de Deus, em todas as cidades do reino, apesar de nossos inimigos. Deus os mantenha em sua santa guarda. Resposta imediata. Escrita em Saint-Gall, diante da cidade de Troyes, terça-feira, 14 de julho. Sobre o endereço coloquei aos senhores burgueses da cidade de Troyes. Essa carta foi lida publicamente e os moradores enviaram cópias para algumas pessoas em Reims. Essa cidade, nessa época, estava excessivamente fortificada. A guarnição, formada pela elite de soldados ingleses e borgonhões, era composta por 600 militares. Quanto a nós, não tínhamos nem víveres, nem artilharia. Reuniu-se novamente o conselho do qual eu não fiz parte dessa vez. Alguns queriam passar adiante, outros, em maior número, queriam voltar para Orleans. Nenhuma dessas opções era viável. Nesse ínterim, os 3 santos me apareceram
indicaram o caminho a seguir e me asseguraram da rendição de Troyes em menos de 5 dias. Quando apareci diante do rei e após ter explicado tudo, perguntei se as pessoas me dariam crédito. Ele me respondeu que não sabia. Caso o que eu dissesse fosse razoável, ele me acreditaria de bom grado. Perguntei-lhe mais uma vez a mesma coisa. Ele me respondeu com as mesmas palavras que acabara de pronunciar. Então eu lhe disse: Senhor, em menos de 3 dias, a cidade se submeterá às suas ordens. Caso o Senhor deseje permanecer aqui durante alguns dias. O chanceler me interrompeu, dizendo: Joana, nos sentiríamos felizes em invadir até mesmo 6 cidades. Contudo, não acredito em suas palavras. Todos então se puseram a me fazer 1000 objeções. Reiterei minha promessa, bastante sentida, vendo que ninguém acreditava em mim, e saí imediatamente. Vendo-me voltar mal-humorada, meu escudeiro disse: Joana, vejo que não acreditaram na senhora. Não respondi nada e fui para minha tenda. Após minha saída, recomeçaram a apresentar no conselho que a fome estava espalhada na tropa real, que estávamos diante de Troyes há 5 ou 6 dias, durante os quais a poderosa escaramuça que acontecera provara que os ingleses estavam resolvidos a se defenderem, que nós não tínhamos nem artilharia, nem material necessário para empreender o cerco, e, finalmente, que só poderíamos receber socorro da cidade de Gien, localizada a 30 léguas desse local. Um antigo conselheiro do rei, chamado Robert Le Maçon, senhor de Trèves, levantou-se e disse que nós empreendêramos essa viagem graças a mim, que sempre estivemos protegidos, seguindo os meus conselhos, que ele achava que a melhor coisa a fazer seria, uma vez mais, seguir meus conselhos. Sua opinião prevaleceu. Assim que soube do resultado, montei a cavalo, estandarte à mão, para começar os preparativos para a tentativa da tomada da cidade, todos prontos para fazê-lo, e sob o meu comando. Os moradores da cidade e meus soldados viram, em torno de mim e de meu estandarte, inúmeras borboletas brancas, que esvoaçavam fazendo, segundo eles, ressoar no ar maravilhosos concertos, que não tive a graça de ouvir. Preparei tudo com uma habilidade que surpreendia todos os chefes militares. Nesse momento, o bispo, os nobres da cidade e outras pessoas vieram pedir audiência com o rei, proposta que foi aceita, como já era de se supor. Para explicar essa submissão imprevista, é preciso voltar a algum tempo atrás. A maravilhosa visão das borboletas brancas tinha lembrado nos moradores, e principalmente aos ingleses, a tomada da cidade de Orleans, bem como a constante felicidade de nossos soldados. Essas considerações
os levaram a refletir se deveriam se defender ou, ao contrário, se submeter. Todos escolheram a segunda opção. Os ingleses e os burguinhões, eles mesmos, apavorados só em ouvir falar meu nome, aconselharam a submissão. A tropa teve a permissão de bater em retirada com seus prisioneiros. Quando soube desse artigo do tratado, fui até a porta da cidade, por onde eles teriam que passar. Assim que os vi, disse: por Deus, vocês não levarão esses prisioneiros. Agi com tanta firmeza que eles não receberam nem mesmo o devido resgate. Os moradores, prevenidos contra mim, enviaram o padre Richard, célebre pregador, para me dizer que eles duvidavam que eu fosse realmente enviada por Deus. O padre, que temia estar diante de uma mulher possuída pelo mal, aproximou-se, fazendo o sinal da cruz e jogando-me água benta. Vendo sua atitude, disse-lhe sorrindo: aproxime-se sem medo, eu não voarei. Entrei às 8 horas em Troyes, posicionei os arqueiros ao longo das ruas por onde o rei deveria passar. Charles entrou às 9 horas, acompanhado por senhores e chefes militares, com grande pompa. Troyes nos ofereceu vários víveres em abundância. O rei lotou nessa cidade alguns oficiais para substituir os ingleses. Os moradores prestaram juramento de fidelidade ao rei e partimos então para Chalons, na região de Champagne. Quando os moradores dessa cidade souberam de nossa chegada, enviaram um bispo e um grande número de fidalgos para prometer ao rei plena e inteira obediência. Encontrei nessa cidade meu padrinho Jean Morel, Coradin de Espinal e vários moradores de Dom Remy. Eles deram notícias da minha cidadezinha e me cobriram de perguntas. Entre outras coisas, perguntaram se eu temia morrer durante os combates. Não, respondi. O que eu temo é a traição. Eles jantaram comigo e, quando os deixei, dei minhas roupas vermelhas, já usadas, para meu padrinho. Essa noite ficamos em Chalons. No dia seguinte, assim que o rei nomeou os oficiais que ficariam na cidade, como em Troyes, fomos para Reims. Paramos a 4 léguas de Reims, em um castelo pertencente ao arcebispo daquela cidade. A rendição de Reims era o objetivo mais importante e o mais difícil de nossa empresa. A guarnição era composta por 600 homens de elite sob o comando de Savuz e de Chatillon. O rei estava impossibilitado de formar o cerco. Assim que os 2 comandantes souberam da rendição de Troyes e de Chalons, reuniram os homens eminentes da cidade e lhes perguntaram se sentiam a firme vontade de se defenderem. Vocês são fortes o bastante para nos ajudar? Perguntaram os moradores. Não, responderam os comandantes. Mas, se vocês puderem aguentar durante 6 semanas,
nós traremos grandes reforços da parte do Duque de Bedford ou do Duque da Borgonha. Com o consentimento desses moradores, eles foram, aparentemente, buscar socorro. Quando saíram, os homens eminentes da cidade disseram que seria necessário se submeterem ao rei. O povo aplaudiu entusiasmado essa proposta. Ficou decidido então que os nobres, os clérigos e leigos seriam delegados para apresentar a chave da cidade ao rei. O arcebispo entrou na cidade no sábado, 16 de julho, pela manhã. Eu só cheguei à noite com o rei e os nobres. O duque de Bar e de Lorraine, bem como o donzel de Commercy, vieram, acompanhados por vários militares, oferecer seus serviços a Charles. Ficou estabelecido que o rei seria sagrado no dia seguinte, domingo, 17 de julho. Toda a noite e madrugada foram empregados para os preparativos necessários, visando dar a essa cerimônia tanto brilho e magnificência quanto fosse possível. O rei, na véspera, apresentou armas na catedral. Assim que chegamos a Reims, o arcebispo mandou construir um tablado ricamente decorado. O rei para lá se dirigiu, acompanhado por seus pares que eram os duques de Borgonha, de Normandie e de Aquitaine, representados pelo duque de Alençon, o conde de Clermont, filho do duque de Bourbon, o conde de Vendôme, os condes de Flandre, de Toulouse e de Champagne, representados pelos senhores de La Trémouille, de Laval e de Beaumanoir. Os pares eclesiásticos foram o arcebispo de Reims e os bispos de Chalon, de Orleans, de Sieyès, de Troyes e de Bourges. Segundo a tradição, eles mostraram o rei ao povo, declarando: Eis aqui vosso rei que nós, pares da França, coroamos rei e soberano senhor. Caso haja dentre vós alguém que a isso se oponha, estamos aqui para fazer justiça. Caso contrário, Charles, aqui presente, filho legítimo do rei Charles, de boa memória, será consagrado amanhã pela graça do Espírito Santo. O povo então gritou: Noene! Grito que, antigamente, impelia o povo por ocasião de todo acontecimento político feliz. No dia seguinte, antes mesmo da aurora, escrevi para o duque de Borgonha: Jesus, Maria, destacado e temido príncipe, duque de Borgonha, Joana, a donzela, vos convoca, por parte do Rei do Céu, nosso justo e soberano Senhor, a fazer com o rei da França uma boa e sincera paz, que dure muito tempo. Perdoem-se um ao outro, do fundo do coração e totalmente, como devem fazer os verdadeiros cristãos. E se vos agrada fazer guerra, ide atacar os sarracenos.
príncipe de Borgonha, eu vos peço, suplico e convoco, tão humildemente quanto possível, para não mais guerrear contra o reino da França. Faça retirar sem demora vossos homens, que estão nas cidades e fortalezas do reino da França. O gentil rei da França está prestes a fazer a paz convosco, salvo atentado à sua honra, e caso ele não possa confiar inteiramente no Senhor. Faço saber em nome do Rei do céu, meu justo e soberano Senhor, para vosso bem, por vossa honra e sobre sua vida, que o Senhor não ganhará a batalha contra os leais franceses, e que todos aqueles que fizerem guerra ao santo reino da França lutam contra o Rei Jesus, Rei do céu e de todo o mundo, meu justo e soberano Senhor. Eu vos peço, suplico e convoco de mãos postas. Não façam essa batalha, não lutem contra nós, com seus nobres e vassalos. Estejam certos de que, qualquer que seja o número de pessoas que tragam contra nós, os senhores não ganharão a batalha. Será lastimável ver jorrar o sangue daqueles que serão enviados contra nós. Há 3 semanas eu os avisei, através de um arauto, para que comparecessem à sagração do rei, que se realizará na cidade de Reims. Hoje, domingo, 17º dia do presente mês de julho, porém, desde essa ocasião, não obtive nem resposta, nem notícia do já citado arauto. Eu vos recomendo a Deus e peço que Ele o tenha na sua santa guarda, caso isso seja o desejo dele. Suplico a Deus para restabelecer a paz entre o rei e o Senhor. Escrita no citado local de Reims, no 17º dia de julho. Acima do endereço escrevi: ao Duque de Borgonha. Às 5 horas da manhã, os marechais de Retz, de Buzac, o mestre dos arqueiros, Graville, e o almirante de Coulant, que haviam sido nomeados pelo rei, responsáveis pela Santa Ampola, foram à abadia de Saint-Remy de Reims para prestar o juramento de hábito antes da sagração. Então o abade, vestido com as roupas de cerimônia, acompanhado por seus religiosos, levou a Santa Ampola até a catedral, coberta com um dossel de veludo e de seda, sustentado por 4 religiosos. O arcebispo veio recebê-la na porta e a colocou respeitosamente sobre o altar-mor. Eu assistia com meu estandarte à mão, ocupando lugar de honra a todas as cerimônias habituais da sagração. Quando elas acabaram, joguei-me aos pés do rei e supliquei-lhe que me permitisse voltar a Domremy com meu pai, minha mãe e meus parentes, que tinham vindo me ver em Reims. Ele me levantou com bondade, mas nada disse de positivo. Após a cerimônia, voltei para a casa de minha anfitriã,
que me demonstrou grande afeição. Vamos, minha amiga, disse-me ela. Eis um belo dia para a senhora e para nós. Acredito que a senhora gostaria de comer um pouquinho. De toda forma, eu já preparei o jantar. Após o jantar, fui para meu quarto. Mas qual não foi minha surpresa quando o vi inundado por uma luz pura, tão bela, que só posso compará-la com essa luminosidade que me envolve atualmente. Senti que estava liberada do meu envoltório terrestre. Vi nesse momento os 3 santos que me disseram: Joana, tu realizaste a missão que Deus te confiou. Volta para Domremy para buscar, no seio da tua família e de uma feliz obscuridade, uma felicidade que tu só encontrarás nesse lugar. Quando não os vi mais, deixei-me cair sobre uma cadeira, profundamente desencorajada. Sabia que o rei não me deixaria sair, pois só minha presença tornava seus soldados invencíveis. E por essa mesma razão, eles também se julgam invencíveis. É preciso dizer que essa vida agitada e repleta de aventuras agradava a minha natureza viva e impetuosa. Talvez eu só a deixasse se fosse forçada. Junto a esses pensamentos, juntaram-se alegres lembranças de minha felicidade de outrora. Desde que uma auréola de glória cobria meu nome, eu não me sentia mais verdadeiramente feliz. De repente, um leve barulho tirou-me bruscamente dessas meditações. Era uma caixinha de madeira, presente de meu padrinho no dia de meu batizado. Eu a colocara sobre a mesa momentos antes. Um dos meus movimentos provavelmente a fizera cair, ou seria antes uma advertência do céu. Eu a abri maquinalmente e só achei uma dessas alianças de ouro, benzidas, às quais a superstição daqueles tempos e a ingênua credulidade do povo atribuíam uma felicidade eterna. Ela me fez lembrar um episódio de minha vida de mocinha, fato que, frequentemente, me havia espantado e apavorado. Um dia, contava então 12 anos, num belo e quente dia do mês de julho, estava ocupada com meus colegas e minha irmã, trançando guirlandas de flores e margaridas que íamos colocar nos galhos de uma antiga tilha, em cujo velho tronco nodoso havia uma estátua da Virgem, grosseiramente esculpida. Repentinamente, uma senhora de idade, horrível de se ver, atraída sem dúvida pelo nosso canto, veio, com seu aspecto medonho, nos gelar de pavor. Segurava uma varinha de abelheira, coberta com hieroglifos avermelhados e sem sua casca, com exceção de um pedaço que, com nosso medo, pensamos que fosse uma serpente enrolada. Sua estranha vestimenta e seus cabelos grisalhos, que caíam embaraçados sobre seus ombros, davam-lhe o aspecto
de uma enfurecida que escapou do inferno. Imagine meu pânico quando a vi caminhar em minha direção. Agachei-me perto da rústica Madonna, na esperança de ali me proteger. Quem me visse imaginaria que eu era uma pomba palpitante nas garras de um abutre. Ela pegou minha mão e a abriu. Então um véu fúnebre cobriu meus olhos. Eu só via a terrível varinha, seguindo o contorno das linhas da minha mão. Escutei a velhinha murmurar, com uma voz cruel, palavras que ela parecia me endereçar e das quais retive somente: França, Deus, sangue, guerreiros, vitórias, prisão, chamas, ingratidão. De repente, ela me sacudiu fortemente e falou em voz alta, o que me fez sair de uma espécie de letargia. Criança, uma glória mortal cerca o teu nome. Não te deixes seduzir por ela. Assim que teu dever não te retiver mais, volta ao anonimato. Ela recomeçou então seu estranho discurso, no qual prisão e chamas, únicas palavras que eu consegui reter, se repetiam incessantemente. Finalmente, ela me deu a aliança já mencionada, dizendo: lembra-te da Giralda cigana e de suas palavras. Desapareceu logo em seguida, em direção ao bosque, deixando em meu coração uma inquietação perpétua, infelizmente. Como quase todas as pessoas cuja existência difere das multidões, e que Deus adverte por meios que parecem impossíveis. Tive por essa predição uma negligência da qual senti mais tarde as funestas consequências. Ela falava sobre meu cativeiro e minha trágica morte, que eu teria evitado se seguisse seus conselhos. Essa lembrança e a ameaça que acreditava ter visto no aviso dos santos levaram-me a pedir ao rei mais uma vez permissão para partir. Ele estava à mesa, pus-me a seus pés, banhada em lágrimas, suplicando-lhe que me permitisse voltar para Domremy, junto a meus pais e minha irmã. Vendo-me nesse estado, quase todos os presentes não retiveram suas lágrimas. Até mesmo o rei conteve com dificuldade as suas. Levantou-me com bondade e disse que meu pedido o afligia muitíssimo, mas que ele deveria examinar com seus conselheiros se seria possível atender tal pedido. A resposta não se fez esperar. Foi uma ordem para ficar. As considerações que o fizeram decidir tal coisa foram, primeiro, que minha presença e minhas palavras decidiam os acontecimentos e a convicção que tinham os soldados de que seriam invencíveis enquanto me tivessem junto a eles, tornando tudo mais fácil. A consternação que minha presença provocara entre os inimigos nos assegurava vitória, sem derramamento de sangue. Essa era a segunda razão. Porém, qual não foi minha surpresa quando, ao voltar para casa, revi os 3 santos que me aguardavam. Santa Catarina, que eu sentia como se fosse minha protetora particular, disse-me com tristeza:
a audiência que tu vais ter com o rei, ele me dissera para ir vê-lo na manhã seguinte. Terá para ti as consequências mais funestas, caso não sigas nossos conselhos. O rei concebeu por ti uma paixão criminosa e é necessário que te recuses. Ela é tão pouco duradoura que tua ausência a faz eclipsar-se. Quanto às suas intenções, ele poderá te enganar. Lembra-te que o título de moça virtuosa é mais nobre e mais digno de desejo que o de amante de um rei. Eles desapareceram em seguida. O que ela me dissera era verdadeiro. O rei insinuou sutilmente uma promessa de casamento, tão ilusória como é de praxe em tais circunstâncias. Rejeitei suas propostas, indignada. Saí furiosa por só ter despertado em seu coração sentimentos tão culposos, ao invés de estima e de amizade, aos quais meus serviços me teriam permitido pretender. Tomei, então, não sem lamentar, a decisão de voltar para minha cidade. Ficamos dias em Reims e no quarto dia para Corbeny. Quando eu era bem jovem, houve na minha cidade uma espécie de epidemia que dizimou muitas crianças que tinham entre 2 e 3 anos. Essa doença produzia um tipo de letargia e, nesse caso, ia-se consultar as feiticeiras que, visto sua ignorância, declaravam a morte real da criança. Atingida por esse mal, quase tive o mesmo destino das infortunadas vítimas da credulidade daquele tempo, quando de repente uma senhora desconhecida, vendo o desespero de minha mãe, perguntou o que ela estava sentindo. Boa mãe, jogaram feitiço em minha filha. Respondeu ela. É isso que a faz morrer, interrompeu a desconhecida com uma voz rouca. Ela me examinou durante algum tempo e disse à minha mãe para acompanhá-la. Após algumas horas de caminhada, elas chegaram finalmente a uma gruta, onde a desconhecida entrou e logo saiu com uma tocha acesa. Pediu à minha mãe para segui-la. Após meia hora de caminhada por túneis subterrâneos, a bruxa, porque realmente o era, abriu a porta de uma pequena caverna, onde se via uma confusão de bichos empalhados. Ferramentas com formas desconhecidas e todos os apetrechos das bruxas naquele tempo. Uma tocha de resina que alumiava fracamente o laboratório dava, com sua luz sinistra, um aspecto pavoroso a todos os objetos. Minha mãe estava no auge do medo, porém seu amor materno a sustentou e impulsionou sua coragem. A desconhecida me colocou sobre uma mesa coberta com sinais mágicos e abriu um livro. Leu algumas páginas e me examinou novamente. Um grito de espanto escapou do seu peito. Voltando-se para minha mãe, disse, olhos fixos no livro, que parecia descrever diante dela
os seguintes acontecimentos. Eu vejo, a pomba põe para correr o leopardo. Ela plana nos ares. Imprudente, tu vais longe demais. Como fênix, ela ergue sua fogueira. Como ele, ela renascerá, porém em sua verdadeira pátria. A essas palavras, ela se deixou cair sobre um banco. Parecia extremamente desanimada. Finalmente, ela se levantou e esmagou algumas ervas, e dando à minha mãe do pó, que estava dentro de uma caixa, ela lhe disse: Tu pegarás metade deste pó e o dissolverás em um copo com água proveniente da fonte das Filles de Notre Seigneur. Depois farás tua filha bebê-la. Quanto à outra parte, tu darás a ela depois que tua filha te tiver deixado para ir cumprir uma coisa extraordinária. Minha mãe executou suas ordens e assim me devolveu a vida. Ela me deu a caixa após meu primeiro regresso de Vaucouleurs e me recomendou levá-la sempre comigo. Fim da primeira parte. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Lucas 22, versículos 15, 16 e 21.